Deus, eu já sei o que eu vou fazer. Eu tenho uma ideia que vai me dar muito, mas muito dinheiro. Eu vou comprar, vou investir e aí logo depois vai multiplicar. E nossa, eu vou ficar com dinheiro demais, eu vou ficar rico, Jesus. Deus, mas tinha tudo para dar certo. O Senhor viu meu plano. Por que não deu? O Senhor não quer me abençoar? E é assim que nós vamos introduzir a mensagem de hoje. Muitas vezes nós achamos que sabemos qual é o melhor caminho para nós. Mas será que o que nós pensamos é realmente o melhor de Deus para nós? Se você quer aprender mais sobre a palavra de Deus, de um jeito simples e descomplicado, mas sem perder a verdadeira essência do Evangelho, esse canal é para você. Meu nome é Sara Santiago e seja muito bem-vindo. Eu vou começar esse vídeo hoje contando uma história. Bom, essa história não aconteceu exatamente comigo, mas com pessoas bem próximas que eu amo muito. E nós podemos ver o agir de Deus depois de algum tempo. Essas pessoas viram uma oportunidade muito boa de comprar um sítio. E era um sítio tão grande, mas tão grande, que dava quase que para dividir e fazer duas partes diferentes. E nessas partes eles pensaram, bom, nós podemos alugar para eventos. Então nós conseguiríamos fazer o investimento inicial do sítio, que seria um valor consideravelmente alto, mas com o retorno dos eventos e ainda conseguindo fazer ambientes diferentes ou se bobear até alugar para duas peças diferentes, nós vamos conseguir ter um retorno ainda maior. Nós vamos conseguir ter mais rentabilidade, nós vamos conseguir fazer esse dinheiro multiplicar e enfim, o planejamento era lindo. Então, essas pessoas começaram a colocar isso nas mãos de Deus. E começaram a acordar de madrugada e a orar, a pedir Deus discernimento, sabedoria, para que Deus pudesse direcionar o caminho dessas pessoas. E até então era uma oportunidade maravilhosa. Quem não concorda? Eles iriam investir, depois iriam multiplicar, então iam conseguir atingir, eu acho que o que todas as pessoas querem hoje, que é enriquecer, que é ter liberdade financeira e até sem tanto esforço assim. E no início, as coisas aconteceram até melhor do que eles imaginavam. Conseguiram negociar e mesmo sem tanto dinheiro assim, sem tanto capital para investir no início, o vendedor aceitou o acordo e falou que estava tudo bem, que poderia ser feito em condições mais favoráveis aos compradores, que poderia ser feito em condições melhores, reduzindo um pouco mais as taxas, parcelando um pouco mais, reduzindo uns valores aqui, uns valores ali. Perfeito! Tudo estava saindo exatamente bem. Parecia que a bênção de Deus estava sobre a vida dessas pessoas e que tudo que eles queriam acontecia. E aí essas pessoas começaram a se preparar e a juntar o dinheiro e enfim, chegou a hora de fechar esse contrato. Mas, no dia de fechar o contrato, uma surpresa. O vendedor falou que não ia vender, que não aceitava mais os contratos que eles mesmos tinham elaborado juntos e o acordo não foi para frente. Não assinaram, não conseguiram chegar em um dividendo, não conseguiram chegar em um acordo comum. E aí? Deus, cadê o Senhor? Cadê o Deus que estava abençoando? Cadê o Deus que estava mostrando o caminho e parecia que estava dando tudo certo? Pois é, eu vou te mostrar onde que estava esse Deus. Esse Deus estava guardando os filhos de se meterem em uma enrascada, porque logo depois viria a pandemia. E aí você já entendeu grande parte da história. Com a pandemia, não daria mais para fazer eventos. Com a pandemia, tudo foi fechado, as pessoas tiveram que ficar em casa, usar máscaras, serviços foram cortados e só funcionava o que era realmente essencial e às vezes nem isso. Não haviam mais festas, não haviam mais celebrações, formaturas, aniversários, casamentos cancelados. E Deus estava lá. Deus estava guardando essas pessoas de terem feito um mau negócio. Deus estava guardando essas pessoas de adquirirem uma dívida insustentável. Ao invés de terem rentabilidade, eles teriam cada vez mais despesa, cada vez mais gastos, cada vez mais custos e talvez ficassem em uma situação ainda pior. Muitas vezes, nós não entendemos onde Deus está. Muitas vezes a gente quer tomar uma decisão e parece que as coisas estão dando certo, parece que a gente está indo pelo caminho certo, mas aí tá tudo errado. E a gente começa a se questionar e começa a questionar Deus também. Deus,
Onde o Senhor estava? Por que o Senhor não fez dar certo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Sendo que, na verdade, Deus já sabe o final da história. E muitas coisas que não dão certo na nossa vida é para nos livrar. Mas, Sara, será que tudo que não deu certo, então, foi livramento? Não sei. Você se esforçou? Você colocou na mão de Deus? Porque uma coisa eu tenho certeza, e está lá em Provérbios 16. Provérbios 16, versículo 1. As pessoas podem fazer os seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Versículo 9. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige sua vida é Deus, o Senhor. E versículo 33. Os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. Quando você coloca os seus planos na mão de Deus, quando você busca a sabedoria dele para seguir, para investir ou não em um negócio, para saber se vale a pena ou não, Deus vai te direcionando pelo caminho. E à medida que você se esforça e faz, mas também tem tempo de oração, de batalha, de jejum, de intimidade com Deus, ele vai te direcionando para o caminho certo. E por mais que tenha dado errado, com certeza Deus já sabia o final. E uma coisa eu também posso acrescentar, que os planos dele para você não são planos de fracasso. Vamos lá em Jeremias 29, 11? Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Se as coisas ainda não deram certo, calma, ainda não é o fim. Se Deus tem fechado portas para a sua vida, calma. Se você colocou Deus no início, se você colocou Deus nesse projeto, Ele sabe o que Ele está fazendo. Continue dando o seu melhor, continue fazendo aquilo que a sua força humana consegue fazer, mas não se esqueça de que é Deus quem abre ou fecha as portas, de que é Deus que te coloca em lugares e é Deus que te tira de lugares. Continue acreditando que Deus é bom e que os planos dele para a sua vida são bons, são planos de alegria, são planos de prosperidade, são planos para um futuro cheio de esperança. É o Senhor quem está falando. Tome posse dessa palavra sobre a sua vida. Entenda que o princípio, o meio e o fim Deus sabe. E nessa caminhada, se o fim ainda não chegou, se a colheita ainda não chegou sobre a sua vida, calma, continua perseverando. Cada passo que você der, coloque Deus no início. Em cada investimento, coloque Deus no início. Em cada negócio, coloque Deus no início. Busque a sabedoria nele, para que enfim você consiga seguir os passos que ele planejou para a sua vida, para que você consiga identificar quais portas você deve entrar, quais acordos você deve assinar, quais alianças você deve fechar e quais não. E também entenda que ele te protege, ele te livra, ele cuida de você. Quando você acredita em Deus, ele é poderoso para trazer livramento sobre a sua vida, mesmo em coisas que você ainda não sabe que pode acontecer, mesmo em coisas que não se tem noção do tamanho que podem ser. Deus é poderoso para estar com você e te ajudar a tomar decisões aqui na Terra. Eu sei que o nosso fim não é aqui. Nós somos feitos para a eternidade, um dia Deus irá nos buscar. Mas enquanto nós estamos aqui, nós devemos permanecer crendo que Ele é poderoso e seguindo as instruções dEle para continuar seguindo aqui na Terra, até que enfim venha o dia que Ele nos buscará. Eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração e tenha trazido conforto à sua vida. Eu sei que muitas vezes as coisas não saem como nós queremos, as coisas não saem como planejamos e às vezes é necessário esperar, é necessário entender que mesmo que nós não saibamos o que está acontecendo agora, Deus já viu o futuro e Ele sabe o que está acontecendo. As coisas não saíram do controle dEle quando nós colocamos as coisas para Ele controlar, quando nós entregamos o controle na mão dEle. Ele sabe o melhor, Ele nos livra, Ele nos protege. Entregue o seu caminho nas mãos dEle. Entregue as suas decisões, entregue o seu dia, entregue os seus negócios, entregue o seu futuro. Porque existe um futuro de esperança para a sua vida. Ele está com você. E em Jeremias 29, no versículo 12, fala: Então vocês vão chamar e orar a mim, e eu responderei. Versículo 13: Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar de todo o coração. Busque a Deus com todo o seu coração e coloque Ele em cada parte, em cada passo que você der na sua vida. E eu sei que Ele vai te ouvir.
eu sei que Ele vai estar com você. Porque isso não sou eu que estou falando, é a palavra. Quando nós buscamos a Deus de todo o coração, Ele nos ouve, Ele nos responde. Que Deus abençoe a sua vida, que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal. Deixe também um comentário e compartilhe essa mensagem com alguém. E até o próximo devocional. Tchau!